Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 3, na página 8, a gente está vendo os segmentos, proporção de segmentos, segmentos proporcionais, proporção entre segmentos, tá? Ali na página 8. A gente falou até sobre incomensurabilidade, né? Exatamente, a Osana estava perguntando ali a unidade, né? Unidade 3, na página 8. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Vejam só. Vamos dar uma retomada então, né? Como é que a gente obtém razão. E eu falei para vocês que uma razão, em geral, né, é uma comparação. Eu dei exemplo na aula passada de a idade de um pai, a idade de um filho, né? O coeficiente de proporcionalidade entre a comparação instantânea da idade ali, né? No momento, né? Naquele momento, a comparação, né? O coeficiente de proporcionalidade vai te dar, na verdade, quantas vezes o primeiro, né? Que é o antecedente, é em relação ao segundo, que é o consequente, que se chama consequente, né? Voltando no assunto ali, na definição de razão, a razão entre dois segmentos é igual ao quociente entre os números que expressam as medidas desses segmentos, consideradas em uma mesma unidade. Então, razão é uma coisa adimensional, não tem dimensão, né? Eles estão na mesma unidade. Então, a razão entre esses dois segmentos é o quociente, né? Que esse quociente, na verdade, é o coeficiente de proporcionalidade. Ele vai te dizer quanto o primeiro é em relação ao segundo, quantas vezes o primeiro é em relação ao segundo. Se tu lembra do exemplo das idades ali, um pai tinha 40 anos, o filho tinha 20, né? A idade do pai é tantas vezes a idade do filho, né? Se tu comparar 40 por 20, dá 2, a relação é de dobro. O primeiro, que é os 40 anos, é o dobro de 20 anos. Ano que vem eu e o meu filho, eu farei 45 anos de idade, o meu filho fará 20 anos de idade. 20 anos de idade o Levi vai fazer. Gente, olha só. Nem parece. É o meu caçulinha. Então, se eu pegar a minha idade e comparar a dele, né, que no ano que vem, 45 em relação a 20, eu vou ver quantas vezes eu tenho a idade dele. Então, dá para dividir por 5 em cima, dá para dividir por 5 embaixo. 45 dividido por 5 dá 9, tá? 20 dividido por 5, 4. E olha só que interessante, né? Esse aqui é o coeficiente de proporcionalidade, tá? Eu tenho 9 quartos da idade dele. Se eu pegar a idade dele e dividir em 4 pedaços, claro, se eu dividir a idade dele em 4 pedaços, eu vou ter que pegar outra idade dele e dividir mais outras 2 idades dele e dividir em 4 pedaços para poder obter 9 desses 4 pedaços, né? Das subdivisões de 4. Então, se tu dividir por o 20 em 4 partes iguais, cada quarto vale 5, né? Daí então eu tenho que pegar 9 quartos, né? Então é 5 mais 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 5, 9 vezes 5 dá 45. Outra coisa interessante, que o número misto te dá bem a ideia dessa comparação aqui, ó. Quantas vezes a minha idade vai ser em relação a dele no ano que vem, assim que eu completar, porque ele faz aniversário primeiro que eu, no ano, né? Ele faz em fevereiro, eu faço em junho. Então, olha só o número misto, que legal, a ideia que dá. Né? 9 dividido por 4 dá 2 vezes, 2 vezes 4 dá 8 e resta 1. Ou seja, 9, se eu comparar a minha idade com a idade do meu filho, quando eu fizer aniversário no ano que vem,
eu tenho 2 vezes a idade dele e 1/4 de vezes, e ainda 1/4 de vezes, um pouquinho mais do que 2 vezes. Eu tenho 2 vezes a idade dele, eu tenho o dobro da idade dele e mais 1/4 de vezes da idade dele. O dobro da idade dele é 40. E o quarto da idade dele é 5, né? Se pegar 20 anos e obter a quarta parte de 20 anos, dá 5 anos. Então o dobro da idade dele é 40. E ainda 1/4 da idade dele. O dobro mais 1/4. 40, esse dobro aqui representa 40 anos, esse quarto, 5 anos. A minha idade é 2 vezes mais 1/4 de vezes a idade do Levi. Entendeu? Louco isso, né? Muito bom. Muito bom. Então tá. Proporção entre segmentos. Me acompanha. Agora que já vimos o que são razão e proporção, razão é uma comparação, né? Razão é uma comparação entre duas idades, por exemplo, entre 2 segmentos. E proporção vai ser igualdade entre 2 razões, né? No caso da proporção, a aplicação da proporção ali, ó, a gente viu no desenho, por exemplo, no mapa que a gente estava falando ontem. Daí a gente aplica a proporção entre igualdade entre 2 razões. Uma razão era a razão do desenho, outra razão era a razão do real, né? Da distância, Florianópolis, Manaus, se não me engano. Muito bem. Podemos realizar a comparação de vários segmentos de reta ao mesmo tempo. Vamos analisar o seguinte exemplo. Observe os segmentos AB, CD, EF e GH, os segmentos AB com tracinho. Quando tu bota um tracinho em cima, tu está dizendo que é o segmento que tem início em A e término, os extremos são A e B. Tá? Então é o nome do segmento AB aqui, ó, daí tu está indicando que AB é um segmento, CD é um segmento, EF é um segmento, GH é um segmento e o tracinho, né, é um segmento. E as letras está chamando de extremo. Onde é que a gente vai diferenciar isso, né? Quando tu colocar flechinhas do lado aqui, ó, daí não é segmento, né? Daí no caso é a reta que passa pelos pontos A e B. Como reta não tem extremos, não tem extremos porque ela é infinita, daí tu tem só essas referências de por onde a reta passa. Ela passa pelos pontos A e B. Agora, se tu não coloca flechinha, significa que tu tem extremos. Então, daí tu está falando de um segmento. Tu poderia também, por exemplo, botar a flechinha só para um lado e daí, nesse caso, tu está falando de semi-reta, que tem o extremo C e passa pelo ponto D, certo? Tem o extremo C, ele inicia no C. Essa notação aqui diz assim, ó, tem um extremo em C, certo? A esquerda de C não tem nada, mas a direita de D, no caso, né, pensando numa reta assim, né, C passa por D e continua. Tá? A esquerda de C não tem nada, a direita continua. Então é a semi-reta que começa em C e passa por D, certo? Então, esse flechinha só para um lado é símbolo de semi-reta, flechinha para os dois lados para dar uma notação de reta, e sem flechinha é segmento. A gente está falando de extremos. Faz todo sentido num segmento a gente atribuir uma medida. Claro, ela tem extremos, né? 2 extremos. Então, por exemplo, o segmento AB tem 3 centímetros. Só pegar a régua e daí a gente mede ali e dá uma medida para o segmento, porque ele tem início e tem fim, vamos dizer assim, né? Tá? O CD é o dobro do AB, ó, porque ele tem 6 centímetros. Tá? E daí já tem um coeficiente de proporcionalidade na comparação. O EF tem 2 centímetros, então AB é 1,5 vezes, tá?
EF, por exemplo. É só comparar, a gente já vai fazer isso. E o G é 4 centímetros. Tá? É uma vez mais a terça parte. Ah tá, 3 vai ser... Ah, 3 quartos, 3... O AB vai ser 3 quartos de GH, né? Que é 4. Uhum. Dá para pensar assim também. Muito bem. Então, olha comigo, na página seguinte, na página 9. Calculando a razão entre os segmentos AB e CD, a razão e a razão entre EF e GH, tá? Daí tu pega o segmento, então, temos AB. Outra coisa, bem importante, tá? Deixa eu te mostrar. Questão de notação, tá? AB com traço em cima, isso aqui representa o nome do segmento. Tá? Isso aqui é o nome do segmento. É como se tu desse um nome, tu está indicando o segmento pelo nome, indicando pelos extremos, né? Por onde começa, por onde termina, ou quem são os extremos, na verdade. É difícil a gente falar onde começa e onde termina, mas vamos falar que A e B são extremos. Isso aqui é o nome do segmento, quando bota o traço em cima. Então, repara isso. Agora, quando eu falo assim, ó, observa isso aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Parece o segmento, só que não tem o traço em cima. Tá? Isso aqui, ó, é a medida, quando não tem o traço em cima, medida do segmento. Então faz sentido eu usar a medida do segmento somente para segmento, né? Eu não posso ter a medida, pelo menos a gente não definiu assim, ó, medida de uma semi-reta, medida de uma reta, tá? A gente não definiu isso. Então a gente define medida do segmento. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês, ó, que o módulo do segmento AB, é isso que eu estou dizendo para vocês, ó. O módulo do segmento AB é a medida AB. Então, dentro do módulo... Tá, é uma notação esquisita, parece a mesma coisa, mas a medida desse elemento aqui, né, desse segmento aqui, eu represento por AB. Então, se não tiver o traço, eu estou falando de medida. Se tiver o traço, eu estou falando de nome da medida. Tá? Como é que eu indico onde é que é a medida? Então, o nome da medida e o seu valor. Tá? Então, eu não poderia pegar aqui, ó, por exemplo, o nome e comparar com outro nome, né? Não poderia comparar o nome de AB com o nome de CD, e sim as suas medidas. Então, AB se refere à medida do segmento AB e CD se refere à medida do segmento CD. Então, AB é 3, tá? E CD vale 6. Comparando as medidas, 3 dividido por 6, simplificando 1 sobre 2. Aqui tu tem o coeficiente de proporcionalidade, certo? AB é a metade de CD. Sim, um é 3 e outro é 6. Ok? Eu poderia fazer ao contrário e ia chegar na conclusão que CD é o dobro de AB. Tá? Poderia fazer a comparação ao contrário. Continuando. Comparando os segmentos EF e GH.
Então, EF em relação a GH, a medida do segmento EF em relação a GH, um vale 2 e outro 4. Então, simplificando, dividindo por 2 em cima, 2 embaixo, 1,5. Então, comparando os primeiros ali, deixa eu voltar aqui, ó. Então, o que ele propõe é isso aqui, ó. Tá? Nesses segmentos aqui, ó. Esse comparado com esse aqui é 1/2 desse aqui, certo? E a mesma coisa acontece com esses dois dessa ordem, né? Esse aqui comparado com esse também é relação de 1/2. Este é a metade deste, este é a metade deste. Essa é a razão que ele propõe ali entre os dois, certo? Desta forma, tu tem uma razão, ó. Tu consegue uma razão, estabelecer uma proporção. A comparação que eu faço das medidas dos segmentos AB com CD é a mesma comparação que eu faço a relação entre EF e GH, ou seja, AB é a metade de CD, assim como o EF também é a metade de GH, tá? Então, esses valores aqui, que é 1/2 cada, são iguais. Isso aqui é uma proporção, tá? O que está dizendo é que existe um movimento proporcional. Ó. O que é esse movimento proporcional? Esse movimento proporcional é assim, ó. Imagina que tu escolhe um coeficiente de proporcionalidade. De repente, tu não me fala esse segmento de proporcionalidade. Mas tudo que eu fizer, tu vai utilizar esse mesmo coeficiente de proporcionalidade, tá? Por exemplo, eu vou lá e faço um desenho, tá? Esse aqui é o meu lado do desenho e esse aqui é o teu lado do desenho. Então, tu vai fazer de forma proporcional. Eu pego um segmento e risco 6 centímetros. Tu não fala para mim, mas em correspondência a esse risco que eu fiz, tu fez esse risco aqui, tá? Em outras palavras, tu não falou, só desenhou, mas o que eu posso fazer? Assim, ó, olha, eu desenhei os 6 e a Osana ali desenhou 3 centímetros. Ela desenhou a metade do que eu desenhei. Ah, então tá. Se eu desenhar, eu estou desenhando do lado direito, né? Se eu desenhar 4, então ela vai ter que ser proporcional, né? Ela vai ter que desenhar 2. Certo? Eu falei Osana, mas é o Bernardo, é a Késia, o Érico, o João Vitor também, né? A Maria, que chegou aí agora, né, Maria? Né? Todo mundo, certo? Então tá, Ah, tá, tudo bem. Né? Eu vi agora tu aí, foi isso que aconteceu, tá certo? Eu tô conseguindo ouvir direito. Tá conseguindo? Beleza. Ó, o Érico disse ali pra mim que entendeu. Então, vocês poderiam usar o mesmo critério de proporcionalidade. Né? Eu poderia decidir assim, ó, tudo que eu desenhar, eu quero que tu desenhe, deixa eu ver, o triplo. Né? Então, se eu desenho 6 centímetros, tu vai desenhar 18 centímetros. Se eu desenhar 4 centímetros, tu vai desenhar 12 centímetros, de forma proporcional. Olha só o que é de forma proporcional também, olha que louco, né? Isso aqui tem que ser de forma proporcional, vai dizer. Imagina que eu tire uma foto, certo? Tiro uma foto, na minha foto ali, parece um prédio, bem bonitão, um prédio, tá? Isso aqui é o esboço de um prédio. O prédio tem uma sombra, porque o sol está batendo aqui, tá? E
projeta essa sombra aqui, ó, certo? E na foto aparece também uma árvore, que o Sol bate também, da mesma incidência, e projeta essa sombra aqui, tá? Então, e projeta essa sombra aqui. Se essa sombra aqui, se a árvore, deixa eu ver, se a altura da árvore, sei lá, vamos pensar numa altura, uma árvore baixinha de 2 metros, projeta uma sombra de 1 metro, eu já consigo observar, é como se eu estivesse desenhando 2, tu desenha 1, tu tem uma relação de metade, né? Para a altura 2, tu escreve 1, ou tu tem uma sombra 1, né? Para uma sombra 1, tu tem uma altura 2. Digamos que essa sombra aqui, ó, do prédio, eu sei que naquele instante que eu bati a foto, tinha 15 metros. Significa que a altura do prédio 30 metros. Claro, porque o Sol é no mesmo instante que aconteceu, então segmentos proporcionais, essa é a ideia, entendeu? Claro, esse desenho aqui está ruim, né? Mas pensa comigo, ó. Tu tem esse segmento aqui que representa o prédio e tem esse segmento aqui, ó, que representa a sombra do prédio. Isso aqui tu sabe, 15 metros, tá? E daí para a árvore, tu sabe quantos metros tem a árvore? É o segmento de 2 metros, tá? E o segmento de 1 metro. Tu sabe que a sombra tem que ser proporcional no mesmo instante, né? A sombra que projeta pro edifício tem que ser a mesma sombra que projeta para a árvore. Então, se esse aqui tem que ser o dobro desse aqui, esse aqui tem que ser o dobro desse aqui também. Né? O coeficiente de proporcionalidade é só eu comparar 2 para 1, 2 é o dobro de 1, 2 dividido por 1 dá 2. Quer dizer que o número que eu tenho aqui, ó, a quantidade em metros que eu tenho aqui, dividido por esse aqui, ó, tem que dar 2 também. O número que eu tenho que colocar aqui é 30. 30 dividido por 15, 2. Então, coeficiente de proporcionalidade, certo? Numa aplicação bem clara. Certo? Estão entendendo isso? Onde é que entra essas aplicações de proporcionalidade? Sim ou não? Sim, né? O Bernardo ali, que desenho lindo só. Eu faço desenhos lindos, eu sei. Sim, Osana. Hoje à tarde, se Deus quiser, eu já coloco. Bernardo. Bom, então a proporcionalidade ela serve, dentre outras coisas, para isso, né? Olha, continuando o exemplo, ó, vamos tirar o sol daqui, deixa o sol só lá na janela, tá muito bom lá na janela, aqui no quadro não tá bom, até porque o Bernardo não gostou muito do sol aqui, né, no quadro. Mas continua a leitura aqui, ó. Logo temos uma igualdade entre razões, portanto, uma proporção. Proporção é isso, igualdade entre razões. Entre as medidas dos segmentos, dizemos que os segmentos A, B e CD são proporcionais aos segmentos EF e GH. Por que a gente diz que eles são proporcionais? Porque a razão que eu obtenho entre AB e CD é a mesma razão que eu obtenho entre EF e GH. Portanto, o grupo ABCD é proporcional a EFGH. Da mesma forma, medida da árvore em relação à sua sombra é proporcional à medida do prédio em relação à
a sombra do prédio. Te ligou? Do exemplo que eu te dei ali atrás, é isso que a gente está dizendo. É proporcionalidade. Tá? Os segmentos nessa ordem são segmentos proporcionais. E claro, quando ele fala ali, ó, nessa ordem é muito importante, né? Porque, olha ali, eu vou pegar o exemplo dos segmentos, né? Eu estou falando altura da árvore em relação à sua sombra. Eu não posso pegar do outro lado aqui a sombra do prédio em relação à altura do prédio. Eu inverti a ordem, né? A proporcionalidade, por exemplo, é a altura em relação à sombra. Então, a altura em relação à sombra. A altura da árvore em relação à sua própria sombra, a altura do prédio em relação à sua própria sombra. A ordem importa, né? Se tu trocar sombra por altura, né? Daí fica complicado. Podemos dizer que 4 segmentos nessa ordem são segmentos proporcionais se existe igualdade entre as razões. Tá? Então, esses 4 segmentos aqui, A, B, C, D, E, F e G, H, eles são proporcionais se existe igualdade entre as razões nesta ordem. Este comparado com este tem que ser igual a este comparado com esse. Se isso não acontecer, os segmentos não são proporcionais, então. Tá? É isso que está dizendo. Ó, a proporção representa igualdade entre as razões estabelecidas. Tá? Olha só que coisa, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui pode ser chamado de terceiro e esse o quarto nesta ordem aqui. Tá? Então, a razão dos 2 primeiros tem que ser igual à razão dos 2 últimos. Se isso acontecer, se as razões são iguais, eu estou dizendo que todos os segmentos são proporcionais. No caso do exemplo que eu passei para vocês, tá? Altura da árvore, sombra da árvore, altura do prédio, sombra do prédio são segmentos, representam segmentos. Tu viu que eu tive que fechar os olhos para imaginar o que eu tinha desenhado. Daí funciona. Altura da árvore, sombra da árvore, altura do prédio, sombra do prédio. Tudo isso são segmentos, representam segmentos proporcionais, né? Naquele instante que eu tirei a foto. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou deixar vocês com alguns exercícios que são bem simples. Olha aqui, ó. Penso eu, são bem simples, acho que vocês entenderam. Considere 2 segmentos, A, B e C, D, de medidas distintas. Determine a razão entre eles sabendo que. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou fazer o primeiro com vocês, para vocês verem, para vocês sentirem assim, ó, não é difícil, é tranquilo, ó. Eu quero razão entre eles, tá? Nesta ordem, ó, A, B e C, D. Então, aqui, ó, a medida de AB é 15, medida de CD é 25. Aqui são os nomes dos segmentos, tá? Então, sabendo que, no primeiro, eu tenho a medida B em relação à medida CD, nesta ordem. Sempre AB em relação a CD, certo? Então, tu tem a comparação 15 em relação a 25, dá para dividir por 5 embaixo, dá para dividir por 5 em cima primeiro, depois embaixo. Então, AB sobre CD, 15 dividido por 5 dá 3, 25 dividido por 5 é 5, perdão. Quer dizer que a comparação de AB em relação a CD é de 3 quintos. AB é 3 quintos do CD. Esse tipo de razão informa, por exemplo, que AB é menor que CD, né? Porque ele é a terça quinta parte de CD, certo? O numerador é menor que o denominador, eu consigo com uma única fração representar o que é AB em relação a CD, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se tudo é
CD, tá? A medida de CD é tudo isso aqui. AB corresponde a somente 3/5. Tudo isso aqui representa a tua medida AB. Então, AB é isso aqui do CD, certo? Mas isso eu posso fazer com uma única fração, porque o numerador é menor que o denominador. Se acontecer ao contrário, né? Então o número maior é mais vezes. o maior vai ser mais vezes, né? Agora, não precisa fazer isso aqui, tá? Isso aqui era só para tu entender, comparar as medidas. Tenho essa medida aqui, ó, de AB. E se eu tenho essa medida de AB aqui, a minha medida de CD vai ser essa aqui, ó. Tá? Vou dar outra cor aqui, vamos ver. Se o meu AB for essa medida aqui, ó, o meu CD vai ser a medida desse segmento aqui. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Só para vocês enxergarem, né, o quanto AB é em relação a CD. O AB é isso aqui de todo o teu CD, ok? Não precisa fazer isso, eu quero que vocês façam o B, o C, o D, ali, se tiver, né? E não tem, só tem o até o B. Ok, opa! Tá? Podem fazer o item B, pit stop bem rapidinho, eu já volto então. Até. Retornando então, certo? Bem rapidinho, ó. O item B. Vamos ver o item B. Bem simples, né? Só pegar as medidas. AB. Opa. AB em relação a CD. AB em relação a CD. Então, AB 6 em relação a 30. Divide por 6 em cima, divide por 6 embaixo. É 1/5, né? Pega o segmento CD, que é 30, divide em 5 pedacinhos, tu vai ter o AB. É isso que está dizendo para nós. Ok? Bom, eu já vou deixar alguns exercícios para vocês e para não precisar fazer outro vídeo, eu vou encerrando por aqui. Faltam alguns segundos para dar o segundo vídeo, então vou dar um tchau para o YouTube. Me vejam à tarde. Até!